Bom dia, estudante da Palavra de Deus. Vamos hoje fechar o segundo trimestre. Hoje encerramos as lições nas cartas de Paulo e no próximo domingo vamos iniciar um outro trimestre, um outro assunto palpitante, maravilhoso. Eu já quero convidar você a estar preparado para o próximo trimestre, que nós vamos falar sobre oração. Mas vamos para o nosso estudo de hoje. Meus amados, os dois últimos capítulos de Paulo aos Colossenses. É preciso sempre ter essa visão de como Paulo compõe a sua carta. Paulo primeiro ele fala sobre a questão doutrinária, ele coloca a questão teológica e normalmente nos finais das cartas o padrão de Paulo é colocar prática. Ou seja, ele aplica a vida cristã, aquilo que ele está ensinando nos inícios das suas cartas. Então, hoje vamos pensar sobre a prática daquilo que estava acontecendo dentro da igreja de Colossos, da sua influência que estava adentrando a igreja e com isso trazendo prejuízo que poderia, vimos na última lição, trazer sérias consequências à expansão do evangelho na Ásia. Mas Paulo tomou a atitude de enviar aquela carta e resolver um problema muito grave. Hoje vamos ver o tema: buscai as coisas que são de Deus. Ou seja, Paulo disse: cuidado com os influenciadores que deturpam a palavra, cuidado com aqueles que estão influenciando a vida de vocês, mas agora Paulo vai dizer na prática: buscai as coisas que são de Deus. Então eu quero que você, nesse momento, abra a sua Bíblia, Colossenses capítulo 3 e Colossenses capítulo 4. Nós vamos estar estudando esses dois capítulos. E para isso eu quero convidar você a baixar sua cabeça e nós vamos orar. Fecha teus olhos. Vamos pedir a Deus: Senhor, ilumina os nossos olhos, o nosso entendimento para compreender a Tua soberana vontade. Pai, obrigado por este momento de estudo da Tua palavra. Obrigado, a Deus, por esta vida que está assistindo esta aula da EBD, estudando a Tua palavra, mergulhando, ó Deus, para entendimento, mas também para aplicação na vida. Eu te agradeço por estas vidas e te suplico: chama outros, convoca outros para buscar mais e mais em ti a verdade que liberta, a verdade que é alimento para a nossa vida espiritual. Eu te peço isso no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá? Então, Bíblia aberta, Colossenses capítulo 3. Antes, vamos pensar algo interessante do nosso tempo. Estamos vivendo a chamada Era da Informação. Não há dúvida, isso ninguém pode duvidar, que o nosso acesso às informações está cada vez mais fácil, mais facilitado. Porém, muita coisa que nos chega é fútil. Muita coisa que está ao nosso alcance das nossas mãos, dos nossos olhos, é fútil. Muitas informações são manipuladas, tendenciosas. Muitas informações que não acrescentam nada, apenas ocupam tempo e mente. Paulo, ele escreve a uma igreja que está sendo influenciada de forma errada. Recebe informações contrárias à palavra de Deus. E nesse capítulo de hoje, Paulo chama os colossenses a uma postura cristã. Atitudes que devem nortear aquele que teve um encontro real com Cristo. E eu convido você a olhar o verso 1 e 2 do capítulo 3.
Ele diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Meus amados, somos cidadãos desta terra, não há dúvida. Mas não podemos esquecer da nossa cidadania celestial. Somos filhos de Deus e precisamos compreender que morremos para as coisas do mundo e que o padrão que vivemos ou que devemos viver é Cristo. Nossa nova criatura precisa ter um novo viver. Este é o grande desafio. O grande desafio é você ter uma autodisciplina. Preste atenção, tudo começa naquilo que você dispõe a ser. Então, usando aquilo que a Bíblia nos ensina, eu quero que você guarde 5 itens importantes. Primeiro, lembre-se de sua identidade. Faça esse exercício. Quando você estiver caminhando no seu dia a dia, não perca de vista a sua identidade. Qual é a minha identidade, pastor? A minha identidade é Cristo. Eu sou nova criatura. Eu não sou mais a mesma pessoa. Então eu não posso esquecer da minha identidade. Eu também preciso renovar o meu modo de ver a vida. Eu não posso mais olhar a vida como eu via antes de conhecer a Cristo. Porque a minha visão de mundo é outra. A minha visão das coisas espirituais é outra. Então, é preciso que você atente para esse novo olhar. Agora também reconheça que a sua velha criatura, aquela roupa velha que você usava no seu corpo mortal, ou seja, você morreu. A velha criatura morreu. Você precisa ter isso em mente. A vida velha acabou. Mas abandone também os seus maus hábitos. E como é que eu faço isso, pastor? Ora, só se abandona maus hábitos substituindo por novos hábitos. Vamos tentar exemplificar para facilitar o entendimento. Aquela pessoa que mentia e isso dava prazer para ele, aquilo que ele fazia, ele se achava o melhor, agora substitua a mentira pela verdade. Aquele que gostava de enganar, pare de enganar e seja sincero. Ou seja, eu preciso substituir maus hábitos por bons hábitos. Se eu não substituir, o mau hábito continua a existir e ainda governar. Então, tendo isso em mente, buscai as coisas que são de Deus por meio da santidade. Eu já dei praticamente o caminho da santificação para você. O caminho, a trajetória, nós vamos entrar. Mas eu preciso primeiro entender, e é o ponto principal, é que servimos a um Deus santo. Quando eu falo que você tem que lembrar da sua identidade, você tem que olhar a sua filiação. Você pensou que quando olha para a identidade, o que nos muda do outro são as nossas características, mas também a nossa filiação. Eu costumava dizer isso para os meus filhos. Você não é filho de A nem B, é filho de Cláudia e Janete. Por quê? Porque a tua filiação é importante. Lembre-se sempre disso. Deus é santo. Que nossas atitudes e pensamentos contrários à vontade de Deus ferem a santidade do Senhor. Eu preciso ter isso em mente quando eu penso em santidade, em santificação.
Então, leamos textos da palavra de Deus que falam sobre a santidade de Deus. E aí nos chamam a uma atitude condizente a essa filiação, a esse chamado de Deus. Então, abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, 14 a 16. Olha só o que o apóstolo Pedro diz. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar por maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância, velha criatura. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Mais um texto da palavra de Deus, que é importante. Hebreus capítulo 12, verso 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Vou ficar com esses dois textos para que a gente não nos alonguemos, porque há muitos textos que falam sobre a santidade de Deus. Mas, pegando esses dois e entendendo que esse chamado a termos identificação com o nosso Senhor é importante. Então, se eu quero buscar as coisas do alto, eu preciso viver em santidade. Servimos ao santo Deus, portanto, santificação não é opção de currículo da vida cristã. Eu vou repetir. Santificação não é opção no currículo da vida cristã. É matéria obrigatória. Quando você vai, aqueles que fazem ou já fizeram faculdade, e vai escolher as matérias, e aí tem aquelas matérias opcionais. Santificação não é uma matéria opcional, é obrigatória. Todos devem trilhar nessa jornada de fé e de conduta. Ser separado das coisas do mundo, pois elas nos separam da nossa relação com Deus. Ou seja, se eu não me separo das coisas do mundo, eu estou me afastando da presença de Deus. Porque Deus não aceita divisão. Ou você é dele, ou você não é dele. É uma batalha diária, meu amado. A santificação é um processo onde a nova criatura, guiada pelo Espírito Santo, busca se afastar da prática do pecado. É bom a gente parar aqui para entender. Eu e você pecamos, ponto. Ah, pastor, mas eu sou um cristão, eu não deveria pecar. Obviamente, ninguém deveria pecar, mas a natureza pecaminosa existe no nosso ser. Deus não tirou isso quando nós aceitamos o Salvador. Ah, então eu posso pecar? Não. Você não pode ter prazer no pecado, na prática do pecado. Você precisa lutar diariamente contra o pecado. Você precisa dizer, eu não quero mais pecar contra meu Deus. Então eu preciso buscar eliminar as impurezas que persistem em tomar conta da vida do cristão. É uma purificação diária. Observe as palavras de Deus através de Paulo àquela igreja. Colossenses capítulo 3, de 5 a 9. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Ou seja, é um mortificar diário. Prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes passado, vós também, noutro tempo, quando vivis nela, passado.
Paulo está dizendo àquela igreja: vocês não podem viver no passado, vocês precisam viver um presente de santificação. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. A nova criatura precisa deixar morrer todas as coisas da velha criatura, porque essas coisas atrapalham a sua caminhada com Cristo. É deixar atitudes e pensamentos que não fazem mais parte dessa nova vida com Cristo. Todas as ações citadas no texto referem-se aos desejos e paixões humanas de ter, de obter, de se satisfazer, sempre indo de forma contrária à vontade de Deus. É a retirada do trapo velho de vestimenta para usar uma nova vestimenta. Essa vestimenta condizente à condição de servo de Deus. É você se despojar e receber esta nova vestimenta. Mas mesmo nesta nova vestimenta, você verá impurezas tentando manchá-la, sujá-la. Então é um limpar-se. Isso é mortificar, é um limpar-se diário. Preste atenção na citação de Mully. Ele afirma assim: o cristão deve matar o seu egocentrismo, deve considerar como mortos todos os desejos e ambições privados. Em sua vida deve haver uma transformação radical da vontade e um deslocamento radical do centro. Ou seja, o homem deixar de ser o centro e Cristo ser o centro. Tudo aquilo que o separe da obediência total a Deus e da entrega plena a Cristo devem ser amputado cirurgicamente. Ou seja, o que Mully diz é que eu preciso descobrir o tumor e retirar. Descubro a impureza e tiro. Limpo, raspo, tudo aquilo. A uma vez só? Não, diariamente. Queridos, a santificação é o processo de aproximar-se mais de Deus e com isso cada vez mais ficar longe da prática do pecado. É amar cada vez mais a Deus e enojar-se do pecado a cada dia. A santidade, ela requer oração e meditação na palavra de Deus. Relacionamento com Deus diariamente. Não existe fórmula mágica. Não existe outro caminho que não seja o exercício espiritual diário. Reconhecendo quem sou, reconhecendo quem Deus é, buscando lembrar-me da minha identidade, de que a velha criatura morreu, abandonando velhos hábitos e assimilando novos e hábitos saudáveis para a minha vida espiritual. Buscai as coisas do alto, de Deus. Afirma então Barclay: cristianismo que não muda o homem é um cristianismo muito imperfeito. Além disso, esta mudança ela é progressiva. A nova criação é uma renovação contínua. Faz com que o homem cresça continuamente
em graça e conhecimento até alcançar o que tem de ser humanidade à imagem de Deus. O cristianismo não é realmente cristianismo a não ser que faça do homem o que está destinado a ser segundo o desígnio de Deus. Palavra profunda, mas é mudança radical, diária, contínua, porque não pode parar. Eu sempre afirmo que quando a gente dá uma parada nessa escada chamada santificação, os nossos pés começam a retroceder. Quando eu disse que você precisa amar mais a Deus e enojar-se mais e mais do pecado, pare para pensar que o inverso também acontece. Quando você começa a amar mais a prática do pecado, Deus começa a ser estranho para você. Pensa nisso. Segundo lugar, buscai as coisas que são de Deus na prática do amor fraternal. Colossenses capítulo 3, 12 a 16 diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Se você tem acompanhado o raciocínio, o pensamento, você viu que Paulo fala sobre a santificação, ele diz que existem hábitos, atitudes, ações que precisam ser retiradas, e ele coloca aquela relação horrenda. E agora ele diz aquilo que tem que ser colocado no lugar. Ou seja, é a substituição das coisas velhas por coisas boas. E é preciso compreender que não é um simples não faça. Porque senão Paulo só ficaria com a primeira parte. É também faça. Não é um realize e coloque em prática algo importante, sim. Eu tenho que realizar e colocar em prática algo novo que mostra essa nova vida em Cristo. É um despojar-se somente? Não. É um despojar-se para revestir-se. Ou seja, eu tiro a roupa velha, mas não fico nu. Eu tiro a roupa velha para colocar uma roupa nova. É nova vida. Dentre tantos ornamentos que Paulo diz muito, humildade, longanimidade, ele está falando sobre o fruto do Espírito, mas dessa nova veste, ele está falando sobre esses ornamentos, encontramos o amor. E o amor é a base de toda a vida cristã. É o vínculo da perfeição. É o amor que conduz o cristão a suportar uns aos outros. E aí o suporte, eu sempre falo isso, tem dois sentidos. O de suportar, de dar sustentação, mas também o de suportar é porque somos cheios de manias, somos falhos, somos limitados, todos nós. Ou seja, quando eu amo, eu relevo as imperfeições e dignifico as qualidades, as virtudes. Mas isso eu só consigo com amor. Porque do contrário eu vou olhar só as imperfeições.
Porque do contrário, eu só vou focar nas coisas erradas. E aí Paulo diz assim, perdoar como se é perdoado por Deus. Ter paz em meio às circunstâncias complicadas. Meu amado, é o amor fraternal transbordante. Alcança o próximo sem distinção, sem limitação. E eu gostei muito na revista Compromisso, há uma frase muito importante, eu quero convidar você a escrever ela. E como minha neta pediu para não botar mais na geladeira, que na geladeira está cheia de frase, escreve ela na tua Bíblia. Escreve ela no espelho do teu banheiro, então. Caminhar com Cristo significa também caminhar com as pessoas pelas quais Jesus deu a sua vida. Essa é a frase. Eu vou repetir. Caminhar com Cristo significa também caminhar com as pessoas pelas quais Jesus deu a sua vida. É interiorizar a palavra de Deus. E quando eu faço isso, brota o seu amor em nosso coração. Quanto mais eu interiorizo a palavra de Deus, mais o amor de Cristo brota na minha vida. Somente assim podemos alcançar este patamar de forma incondicional. Às vezes as pessoas falam assim, eu não consigo amar como Cristo ama as pessoas, porque você não está interiorizando a palavra de Deus. E quando eu falo interiorizar, é ler, é meditar e colocar em prática. Ah, mas aí eu sofro às vezes e vai sofrer, porque Cristo sofreu. Aí você não quer ter sofrimento na vida cristã? Se você é seguidor de Cristo, as aflições que Cristo passou, você vai passar. Por isso Paulo então utiliza o verso 16. Você não fechou tua Bíblia, eu tenho certeza. Vai lá no verso 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ou seja, é o sentido de permanência e não de algo superficial e transitório. É habitar, é fazer morada no teu coração a palavra de Cristo. Tem muito a ver no processo de santificação. A ênfase, porém, é uma prática decisiva para o crescimento espiritual. Conhecer a palavra e aplicar a palavra. Conhecer a palavra e aplicar a palavra. Queridos, cristão que não consegue amar o próximo precisa rever suas vestes espirituais. Ele ainda não despojou da velha criatura. Ele pode ainda estar usando os trapos das imundícies do velho homem. Muitos dizem que não conseguem perdoar. E eu não encontro sugestão no verso 13. Olha a tua Bíblia, pega a tua caneta, aquela marca-texto, caneta esferográfica, e marca o verso 13. Porque lá tem uma exortação clara e definitiva. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Ou, perdão, perdoai vós. Na verdade, não é uma sugestão, você dá uma olhada aí se a pessoa merece ou não merece o perdão. Dá uma olhada se a pessoa vai ou não vai depois te ferir de novo. Aqui não está dizendo, olha quem é, e aí você perdoa, ou então você não perdoa. Aqui diz, perdoai-vos mutuamente. Da mesma forma que Deus te perdoa. É necessário agir para o próximo, como Deus age em nosso favor. Buscar aquilo que é de Deus, meus amados, requer ações que o Senhor faria se estivesse em nosso lugar. Um livro antigo, em seus passos, o que faria Jesus? Em meus passos, o que faria Jesus? Eu preciso ter bem claro isso.
Será que Jesus agiria como eu estou agindo? É para você pensar. Terceiro ponto. Buscai as coisas que são de Deus com compromisso e oração. Colossenses capítulo 4, versos de 2 a 4. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Não é conhecer sobre oração. E olha, repetindo no início da lição, próximo trimestre seremos abençoados sobre a doutrina da oração. Então eu quero convidar você a se preparar para essas lições do trimestre que vem. Mas voltando aqui para a lição. Não é só conhecer, é praticar a vida de oração. É ter dependência da oração. É isso que Paulo está dizendo. Se eu quero buscar as coisas que são de Deus, a oração, o compromisso com a oração tem que ser algo verdadeiro, sincero, diário. Perseverar tem como fundamento o continuar, o esperar. Perseverar é vencer o desânimo quando a resposta demora ou quando ela vem de forma contrária à que se esperava. Perseverar é esse compromisso de fazer a oração estilo de vida. É dizer, Senhor, eu dependo de Ti, eu espero em Ti, eu creio em Ti. Mas preste atenção, não é deixar virar uma rotina pesada, uma rotina cansativa. Ah, agora eu tenho que orar, eu tenho que separar esse momento para orar, porque isso é vida cristã. Não é assim, não. Pelo contrário, é fazer o momento de oração um prazer, porque é um prazer. Preste atenção, o Deus soberano, Ele deixa para mim, para você, a possibilidade de ter um encontro com Ele. Um encontro diário. Aí você pode pensar assim, mas como é isso? Antes do pecado entrar no mundo, diz lá em Gênesis que Deus visitava Adão todos os dias da virada da tarde. Ou seja, Deus se relacionava com Adão e Adão com Deus numa conversa, numa oração. É que você tem hoje como privilégio e você precisa ter prazer nisso. Ah, tem que orar. E tem que orar de novo. Não é aquela oração metódica, não é aquela oração ritualística. Hora de mijar, orou. Hora de comer, já orou. Não é isso, não. É a oração que você tem um prazer, é estilo de vida. Prazer de estar com Deus. Sentir-se motivado e feliz por ter este encontro com o Pai. Paulo pede para que haja intercessão por ele. A oração não pode ser apenas um momento de pedintes. Observe que o que Paulo está pedindo, ou o que ele quer que a igreja faça, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo. Se coloca no lugar de Paulo. Está preso e ele não pede por sua libertação. Ele não pede para que tenha um julgamento justo. Ele não pede que o livre da morte. Ele não pede nada além do que a obra de Deus, o reino de Deus. Ele está preocupado
é com a evangelização de vidas. Isso é maravilhoso, porque Paulo tem o entendimento de que a oração é instrumento da obra de Deus, não é uma válvula de escape para mim. Pastor, mas é também, mas não é para isso só. Porque quando eu perco a ideia do que vem a ser oração, eu começo a colocar ela só num volume, quando na verdade ela precisa estar num volume muito mais alto. Abre um parênteses. Você tem orado pela salvação dos teus familiares? Glória a Deus. Ah, não. Faça isso. Você tem orado pela salvação dos teus amigos? Glória a Deus. Não? Faça isso. É isso que Paulo está ensinando. Interceder. Ah, não, para mim oração é só quando alguém está com um enfermo, quando alguém está passando por um problema. Também é para isso. Mas Paulo, ele diz: intercedam por mim, para que a porta para o Evangelho seja aberta, para que eu continue pregando. Meu amado, é maravilhoso, é preciso clamar pela expansão do reino de Deus, pela expansão do Evangelho, é preciso clamar pela salvação de vidas. O ensino é de formação de uma rede de oração. Você tem essa rede? Você tem pessoas que você já conhecem, que são pessoas que estão na batalha contigo, pessoas que se reúnem em torno de um mesmo propósito. Glória a Deus por isso, porque é necessário essa rede. Ninguém faz nada sozinho. É um orando pelo outro. É o relacionamento através da súplica, da intercessão. Se desejo buscar estar mais próximo do que Deus quer para a minha vida, eu preciso ter vida de oração. Ou seja, o alvo é Cristo, então eu tenho que me aproximar cada vez mais de Cristo. E eu faço isso através da oração também. Por isso é comunhão íntima com Ele. Por isso é relacionamento espiritual com o Senhor. Queridos, palavra de Deus e oração não podem faltar na vida do cristão, no cardápio do cristão, porque é alimento diário. É combustível indispensável para o crescimento individual, mas para o crescimento coletivo. Se você não ora pela vida do outro, o outro não tem crescimento também. Que isso, pastor? Eu preciso orar por todos e todos vão orar por mim. Porque nós somos um corpo só em Cristo. Quarto lugar. Buscai as coisas que são de Deus, testemunhando com sabedoria e bom senso. Colossenses capítulo 4, versos 5 e 6. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Barclay comenta assim: sobre o cristão pesa a grande responsabilidade, não de falar sobre Cristo somente, mas sim de mostrar a Cristo aos homens mediante a própria vida. Não basta apenas só falar, é preciso mostrar Cristo com o teu viver. Agir com sabedoria é saber falar na hora certa e saber se calar na hora certa. Em tudo, porém, orar sempre. Prestou atenção nisso? Eu preciso saber a hora de falar, saber a hora de calar, mas em todos esses momentos eu preciso sempre orar. Por quê? Porque a oração é fundamental para eu testemunhar do amor de Deus. As oportunidades surgirão e devemos bem utilizá-las. Devemos também criar as oportunidades. Ah, pastor, eu não tenho essa sabedoria. Não tem? Tiago capítulo 1,
versos 5 e 6. Você conhece esse texto? Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, ou seja, não joga na cara, ser-lhe-á concedida. Quer sabedoria? Pede a Deus. Agora, presta atenção no que ele diz no verso 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Você quer sabedoria? Pede a Deus. Ele está pronto a te conceder sabedoria. Deus, através de Paulo, ele exorta aquela igreja como falar. O evangelho não é um remédio ruim que precisa ser forçado a ser engolido. Você lembra quando tua mãe dava aquele remédio e que quase que esmagava o seu rosto para poder enfiar a colher? O evangelho não é isso, não. O evangelho é para ser apresentado de forma bela, é mostrar a beleza de Cristo, é apresentar a água viva que sacia a sede, é saber levar o evangelho a ser desejado pelo ouvinte, é mostrar por experiência que vale a pena render-se a Cristo. Porque o evangelho não é um fardo, mas requer compromisso. Um compromisso de fidelidade e de amor. Mas o evangelho também não é uma escolha frívola, mas uma escolha consciente e importante. Um passo decisivo que repercute para a eternidade. Queridos, testemunhar sobre Jesus nunca será opcional. É missão. É compromisso de vida. E eu disse testemunhar, porque é tua vida na vida do outro. É você mostrar Cristo para o outro. Querer buscar as coisas que são de Deus portanto, buscar caminhar mais e mais a ser semelhante a Cristo. E eu gostei muito dos desafios que estão lá na revista Compromisso. São por demais oportunos e eu quero lê-los aqui para você. Eu quero que você guarde isso no coração. A cada dia, escreva ou simplesmente mentalize as coisas que você diariamente precisa priorizar. Segundo, não esqueça que vivemos aqui neste mundo, mas somos cidadãos dos céus. E a terceira, que os nossos pés estejam andando aqui na terra, mas que a nossa mente e coração nunca deixem de buscar e pensar nas coisas que são do alto. Que você siga essas colocações da revista. Que você siga esse novo modo de viver. Que você comece a pensar na sua identidade. Que você renove o seu modo de ver o mundo como Cristo quer que você veja. Que você reconheça que o seu velho homem, que a sua velha criatura acabou. Ela está morta. E que você mortifique ela diariamente. Que você abandone velhos hábitos, colocando novos hábitos. Eu quero convidar você a aceitar esse desafio. Não é simplesmente estudar as cartas de Paulo sem aplicar as cartas de Paulo. Não é simplesmente conhecer a palavra, mas é aplicar a palavra. Não é simplesmente conhecer sobre oração, mas aplicar a vida à oração. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Pai, obrigado por mais esse trimestre que estudamos sobre estas cartas, sobre vida de cristãos que também passaram por problemas que nós muitas vezes passamos, vida de cristãos que lutaram lado a lado com o apóstolo
E ele, no final do capítulo 4 de Colossenses, ele vai detalhando nomes, como faz em todas as cartas, porque ninguém faz a obra sozinho. Deus, nós te agradecemos, porque estas cartas, elas falaram os nossos corações, porque ela é a tua palavra. E eu te peço, ó Deus, que tu nos prepare para aplicar tudo isso na nossa vida, para a glória do teu nome. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até o próximo trimestre. Vamos falar sobre oração.